Olá, muito boa noite. Ó, nós aqui de novo. Graças a Deus, essa é nossa nova oportunidade de estarmos juntos, aprendendo da palavra do Senhor, entoando cânticos de louvor ao nosso Deus, nos revendo, ainda que pela telinha ou pelo telão, mas o Senhor tem sido bom. Nós queremos desejar a todos uma ótima noite nessa quarta-feira. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que o Senhor esteja abençoando aí todo mundo. Saudades de todos vocês aí. E nós temos seguido aí um roteiro que é de começarmos com louvores, depois partimos para o nosso tempo de reflexão bíblica, terminando com os nossos lembretes, as nossas orações. E os irmãos têm sempre estado conosco aí. Olha o pessoal entrando. Deixa eu ver aqui. Georgia, Daiane. Olha, acho. A Ana Maria, irmão Nildo. Vamos ver aqui quem mais. Aparecida. Ana Lúcia. Ana Pina, né? Antônia. Cleite Aline. Elizabeth. Josemira Cardoso. Oi. Boa noite. Deus abençoe aí a sua vida. Pedro Gonçalves está com a gente também. Cristiane Timóteo. Irmão Carlos Moraes. É bastante gente. Então, o pessoal está entrando. Enquanto os irmãos vão entrando aí na nossa live, vamos aproveitar para agradecer o envolvimento dos irmãos na campanha que nós fizemos na semana passada, último sábado, se não me engano, de distribuição de marmitas para os moradores de rua. Então, vários irmãos da igreja estiveram participando com as suas orações, com os seus envolvimentos financeiros, com o seu tempo lá distribuindo, outros preparando o alimento, outros arrumando as coisas lá na hora da preparação. Separaram roupas também. Outros doaram roupas, separaram roupas, estiveram conosco. Então, queremos estender aqui o nosso agradecimento a todos e pedir que continuem se envolvendo, orando, participando conosco naquilo que o Senhor tem feito. Também nas campanhas de cesta básica, se você está precisando receber, entre em contato conosco. Se você gostaria de doar, também nos procure. Assim nós podemos alcançar o maior número de pessoas sendo auxiliadas nesses trabalhos de assistência social. Estamos aproveitando para relembrar que, segundo os meus arquivos aqui, ontem foi o aniversário da irmã Rejane. Então, irmã Rejane aí, felicidades em Cristo, parabéns para você. Que Deus te abençoe e te conceda ainda muitos anos de vida na presença do Senhor. Amém. Que supra aí todas as suas necessidades e cubra de bênção a sua vida, a sua casa. Nós queremos aproveitar, avisar, se você tem aí o cantor cristão, deixa ele separadinho, nós vamos cantar o hino do cantor logo mais. Vamos cantar também alguns corinhos e atender aí aqueles pedidos dos irmãos que colocaram aí nomes de louvores para a gente estar cantando juntos, bom? Então, vamos lá, né? Eu acho que deu aí, 8 horas, tá bom? Nós queremos começar com uma música que nós estamos acostumados a cantar com as crianças. Nós cantamos essa música bastante lá em Cabo Verde, na África, enquanto estivemos servindo lá como missionários. E aqui talvez não tenha sido cantado tanto, então a gente quer cantar aqui para as crianças poderem aprender. Josué e Caleb não conhecem essa completa, então hoje Mônica e eu aí vamos fazer as vezes das crianças, e as crianças que estão aí podem cantar conosco, podem aprender, tá? Vai ficar gravado aí, depois você assiste de novo e canta para aprender. É a música que diz assim: Eu na Bíblia creio. Bom, vamos cantar aí juntos esse louvor. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio,
Creio que de Deus Ele é a revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio. Creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida pelos pecadores, sim, morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Amém. Então, uma música muito interessante para ensinar as crianças e também aos adultos sobre as verdades dos ensinos da palavra de Deus, mostrando que precisamos crer na Bíblia, a palavra de Deus, precisamos crer em Jesus, o Filho de Deus, precisamos crer que Cristo deu a sua vida pelos pecadores, mas que Ele hoje está vivo e reina na glória. E de lá, prepara lugar para retornar e buscar todos aqueles que confiam nele. Que Deus abençoe a sua palavra e alimente cada dia mais a nossa esperança gloriosa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então cantar nosso segundo louvor, é aquele que tem por título A Vitória É. E esse foi um pedido da nossa irmã Patrícia Gino. Então, Patrícia Gino, está acompanhando aí? Canta conosco, os demais também que conhecem, vamos cantar juntos. Se você não conhece, fique aí refletindo, meditando na letra desse louvor. A vitória é. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não existirá. Jesus Cristo rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que
Amém. Jesus Aleluia. Cristo é o Rei e Ele exerce o seu domínio sobre toda a terra. Hoje, Ele exerce esse domínio de uma maneira diferente da que a Bíblia diz que Ele vai exercer no futuro. Então hoje Ele está com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a sua graça sendo exercitada, nos dando oportunidade de ouvir dEle, de nos aproximar dEle. E as pessoas que estão no mundo e têm rejeitado a Cristo ainda podem viver contrários às suas leis, aos seus mandamentos. Embora não seja isso que deveriam estar fazendo, já que todos deveríamos seguir a Cristo porque Ele merece ser seguido. Mas no futuro a Bíblia diz, Jesus voltará glorioso, o seu reinado será poderoso, o seu domínio será total e eterno. E nós que cremos hoje nele, reinaremos com ele. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Vamos entoar mais um cântico agora, aquele que tem por título assim, Eu Pertenço ao Rei. Esse foi pedido pela irmã Georgia Gino. Família Gino aí, ó, colocando as músicas. Coloca também a sua, que você gostaria de ouvir. Georgia Gino, Eu Pertenço ao Rei. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor, eu irei ao palácio real, sua glória verei, grandioso esplendor que me espera na vida eterna. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor, Ele nunca irá me deixar. Algum dia eu bem sei, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Eu pertenço ao Rei, que no seu grande amor prometeu nos levar para si. Sua reino de luz, sem tristeza nem dor, ao findar a carreira aqui. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor, Ele nunca irá me deixar. Algum dia eu bem sei, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Amém. E algum dia estaremos com o Senhor no céu. Todos nós que temos confiado em Cristo temos essa promessa garantida. Não é uma possibilidade. Não é uma esperança no sentido de, eu estou esperando, vai que de repente. Não, é uma esperança no sentido de certeza. Apenas não aconteceu ainda. E isso não por causa da minha bondade, não por causa da sua bondade, se você crê em Cristo, mas por causa da bondade de Cristo, do poder de Cristo, da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos ainda mais um louvor, é o último dessa live, e nós queremos cantar juntos. Agora é aquele hino do cantor cristão. Se você tem aí o cantor cristão, pegue e vamos juntos cantar o hino de número 456.
o estandarte. 456, o estandarte. Esse foi um pedido da irmã Cristiane Timóteo. 456, o estandarte. Estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, que o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Então, precisamos alçar o estandarte de Cristo, levantar a bandeira de Jesus, mostrar quem Ele é, para que o mundo o conheça, para que o mundo creia e assim receba dele o que só Ele é capaz de dar, a vida eterna e a salvação que jamais acabará. Então vamos juntos também agora aproveitar esse nosso tempo e passar para a nossa reflexão na palavra de Deus. Obrigado, Mônica. Deus abençoe, irmão. Pegue aí sua Bíblia ou abra aí o seu aplicativo do smartphone, seu aplicativo da Bíblia preferido, e vamos juntos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Nessa noite, espero aí que todos já tenham se organizado aí, se ajeitado. Eu aqui já consegui. Então, vamos refletir na palavra do Senhor. Eu convido você que tem a sua Bíblia a abri-la juntamente comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, hoje no capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia
Capítulo 6 é um capítulo que possui 49 versículos, mas nós não vamos olhar todos eles nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Hoje nós vamos refletir no trecho que se encontra aí nos versos de 39 a 42. Lucas 6, 39, 40, 41 e 42. Como tem sido meu costume aqui nas nossas lives, vocês que têm acompanhado já perceberam, eu estou mais uma vez usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas, mas você pode e deve acompanhar aí na versão da sua preferência ou na que estiver disponível nesse momento. Se você está sem Bíblia, então focalize aí ainda mais a sua atenção, seus ouvidos na leitura que será feita, para que você possa captar a mensagem da palavra de Deus para você nessa noite. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 39, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Amém? Amém. Essa palavra aqui é uma oferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos aí um pouquinho no contexto anterior, nós vamos ver que Jesus está passando pelas regiões ali e ensinando os seus discípulos e aqueles que o estão seguindo, as multidões que o seguiam. Então, é nesse contexto que nós chegamos aí numa porção de ensinamentos, inclusive esse que Jesus faz através dessa parábola. E é nele que nós queremos refletir e tirar as lições de Deus para a nossa vida nessa noite. Então vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar. Perceba aí que no verso 39, Jesus então ele propõe uma parábola para aqueles que o estavam ouvindo. E essa multidão que o ouvia compreendia tanto os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que caminhavam mais de perto com Jesus, quanto também qualquer outro seguidor de Jesus. Seguidor aqui nem tanto no sentido de que concordava com tudo que Jesus falava e procurava aplicar esses ensinos de Cristo na sua vida, mas seguidor mesmo no sentido de que estava seguindo. Jesus estava indo e uma grande multidão ia atrás. Então esses seguidores aí, esses que estavam ali perto de Jesus naquela hora, eram o alvo dessa parábola que Jesus contou. Aqui cabe uma explicação do que é uma parábola. Então a parábola é uma história contada, geralmente uma história que retrata alguma coisa comum do cotidiano humano, mas que carrega em si, essa história carrega com ela uma verdade espiritual. Então, um ensino espiritual que deve ser transmitido. Então, Jesus usou desse artifício de parábolas muitas vezes nos seus ensinos, para poder, usando coisas do dia a dia, ensinar verdades celestiais, verdades espirituais. E aqui ele conta essa parábola. Veja só, a parábola é uma micro-história, né? Uma pequena história sobre dois cegos.
Um cego que precisava ser guiado e o outro cego que decide ajudar aquele seu companheiro cego. Então ele diz: pode porventura um cego guiar a outro cego? E uma resolução aqui que traz a lógica do que inevitavelmente vai acontecer. Aparece no sentido de pergunta, mas é uma pergunta retórica, é uma pergunta que já vem carregando a sua resposta. A pergunta é: não cairão ambos no barranco? Então aqui, tanto a história, a micro-história, quanto a pergunta no final, quanto a conclusão, são duas perguntas. As duas vêm em forma de pergunta, mas as duas já carregam uma resposta negativa. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? A resposta é lógico que não. E não cairão ambos no barranco? A resposta é lógico que sim. Então, são perguntas, mas perguntas que já carregam em si a resposta evidente, porque a situação é muito clara, né? Muito óbvia aqui. Mas é claro que Jesus não está contando essa história só porque ali é uma noite de fogueira e aí ele vai contar uma história. Jesus está querendo transmitir um ensino. E a pergunta que você e eu precisamos fazer é: o que Jesus está pretendendo ensinar aqui? Por que Jesus está contando essa parábola sobre um cego guiar outro cego? Por que Jesus está chamando a atenção para eles caírem aí ambos no barranco se eles decidirem proceder dessa maneira? Veja então, aí no verso 39, onde nós acabamos de ler, nós precisamos refletir sobre qual é o problema aqui. Nessa parábola que Jesus está contando, qual seria o principal problema? Perceba, o problema aí não é a existência de barrancos, né? Jesus diz: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O problema não é a existência de barrancos, tá? De buracos, de dificuldades. Por quê? Porque o barranco ele pode ser evitado. É possível que você nem lembre a última vez que você caiu num barranco. Tudo bem que você não é cego, mas mesmo se você encontrar um cego, é possível que faz tempo que ele não cai em nenhum barranco. Então o barranco pode ser evitado. Não é o barranco que é o problema. Também não é o ser cego que é o problema aqui, que Jesus está querendo destacar. Porque o cego pode ser guiado. É assim que acontece. Tanto alguns cegos desenvolvem habilidade, né, quando é um caminho conhecido, mas o cego pode ser guiado. Então você vai lembrar, hoje em dia é muito utilizado o cão-guia, né, que é um cachorro ali, companheiro do cego, que vai ajudar ele a andar na cidade, nos lugares, às vezes até dentro da própria casa. E também outras pessoas podem guiar. Então o problema não é o barranco. O problema também não é o ser cego. O problema aqui pode ser demonstrado numa via dupla, ou numa dupla ênfase. Perceba, primeiro aqui é que alguém incapaz de guiar decide guiar. Então esse é o problema aqui. É alguém que é cego e por ser cego ele é incapaz de apontar o caminho, de indicar o caminho corretamente, e ele decide se tornar um guia. Então esse é o problema. O problema aqui é alguém incapaz querendo apontar a direção, querendo indicar qual é o caminho que outro deve seguir. Essa é uma das ênfases do problema aqui. A outra é aquele que é cego confiar a sua vida nas mãos de um guia incapaz. Então, um é o cego que é incapaz e quer guiar. Esse é um dos problemas. O outro é o outro cego que quer ser guiado e que está confiando a sua vida, confiando o seu caminho nas mãos de um incapaz, de outro cego. Então, um problema na perspectiva do que quer guiar e um problema na perspectiva daquele que reconhece que precisa ser guiado. Então esse problema aí, que é o mesmo, mas visto de ângulos diferentes, é que Jesus está apontando aqui nessa parábola. Mas veja aí que o resultado disso é claro,
né? Se um cego tentar guiar outro cego, ambos vão cair no barranco, é o que Jesus demonstra. Ele chama a atenção então para isso agora, apresentando o versículo 40. Acompanha aí comigo novamente a leitura desse verso 40 aqui mesmo. Jesus agora vai mostrar por que ele está falando disso, né? Logicamente ele não está querendo comentar sobre a maneira de andar dos cegos, mas tem uma lição espiritual aí. E ela começa a aparecer aqui no verso 40, perceba. Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, dentro do contexto da parábola que Jesus contou, o mestre aqui é aquele que tem condição de guiar. O mestre é o oposto do incapaz. O mestre é aquele que tem toda a capacidade, é aquele que tem todo o conhecimento, é aquele que pode conduzir, é aquele que pode dirigir. E aí, o versículo 40 vem demonstrar exatamente o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. Então, Jesus está começando a chamar a atenção dos seus discípulos que estavam ali ouvindo a parábola que ele estava contando, e isso se aplica tanto para os discípulos de Jesus lá naquela altura, como para aqueles que seguem Jesus hoje, os seus discípulos hoje. Você, se você também segue a Cristo. Então ele está dizendo aqui: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo, nessa figura que Jesus está colocando, ele é o incapaz. Ele é o cego. Ele é o que precisa ser guiado. O discípulo de Cristo não pode, ou pelo menos não deve, querer conduzir a sua própria vida, escolher o seu próprio caminho. E por quê? Porque ele tem um mestre. E o mestre é aquele que é capaz. E quando se fala no sentido de vida espiritual, então o nosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, não só é plenamente capaz, não só ele tem a vista boa para enxergar o caminho da vida e o caminho da verdade, mas ele, nas suas próprias palavras, ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus não só é capaz de apontar o caminho, de indicar o caminho, de ensinar por onde seguir, o que fazer, onde ir, mas ele é o próprio caminho. E nós então precisamos entender que na condição de discípulos, nós precisamos atentar para ele, aprender com ele, reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que precisamos de direção, precisamos ser guiados. E não somos chamados para fazer parte da família de Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos discípulos de Cristo, no sentido de guiar os outros de tal maneira que eu posso inventar o meu próprio caminho, eu posso querer ensinar as minhas próprias preferências, aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e outros vão precisar seguir. Nesse sentido, o caminho é apenas um, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o mestre, ele é quem é capaz de apontar, de dizer: aqui é assim, faça desse jeito. Qualquer outro que não seja Jesus só pode apontar caminho, indicar caminho, o caminho do mestre, apontar para o mestre, e não desenvolver o seu próprio caminho, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de viver, a sua própria preferência, e querer impor isso sobre outras pessoas. Veja, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, no nosso caso, discípulos de Jesus, nós nunca vamos superar o mestre. O nosso mestre é insuperável. Nós nunca seremos maiores do que Cristo. Nunca. Nem no céu. Jesus sempre será maior. Será a autoridade suprema. Será o Rei glorioso. Mas olha o que o texto diz. É possível para o discípulo, se ele for bem instruído, só nessa circunstância,
Se ele for bem instruído, ele pode ser como o seu mestre. Outra maneira de dizer, ele pode se tornar semelhante ao seu mestre, parecido com o seu mestre. Então nós, discípulos de Jesus, não somos chamados a criar o nosso próprio caminho, a inventar a nossa própria maneira de viver. Mas nós somos chamados a buscar instrução, aprender, beber na fonte da palavra de Deus. Beber nessa fonte que é o próprio Cristo, para nos tornarmos cada dia semelhantes ao Mestre. Perceba, para isso acontecer, é necessário ser bem instruído. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você se considera alguém bem instruído na imitação de Cristo? Bem instruído nas coisas de Deus? Bem instruído nas verdades espirituais? Você sabia que, espiritualmente falando, só existe uma autoridade? Essa autoridade é Deus. E Ele revela o que Ele deseja através da Bíblia e somente da sua palavra? Será que você é alguém bem instruído? Pense um pouquinho comigo. Vamos pensar um pouquinho na ideia de mestre e discípulo. Imagina que alguém está aprendendo para poder tirar a sua habilitação e dirigir um automóvel. Então tem o mestre, que é aquele professor da autoescola, no caso da nossa igreja aí, o Nildo, né? Instrutor de autoescola. Então vai ensinar aquela pessoa que não sabe nem ali como que liga o carro. Então tem o discípulo e tem o mestre. O discípulo, se for bem instruído, pode se tornar igual ao mestre. Pode se tornar parecido ao mestre. Pode dominar as técnicas de direção de automóvel. E aí, se ele aprender bem, se ele for bem instruído, qualquer dia o professor está passando lá, o Nildo está passando de carro na rua e o aluno dele vai dizer: "Ô, professor!", passando lá dirigindo o seu próprio automóvel. Porque foi bem instruído, se tornou semelhante ao mestre. Mas se ele for mal instruído, o que vai acontecer? Ele nunca vai poder alcançar a semelhança com o mestre. E perceba nesse mesmo exemplo de alguém que está tentando tirar a habilitação, essa instrução, essa boa instrução, ela abrange dois aspectos. Né? Se você já tirou carteira de motorista, você sabe do que eu estou falando. Você faz dois tipos de exame, não é verdade? Você faz um exame chamado exame teórico, onde você demonstra que você conhece, você adquiriu os conhecimentos sobre aquela disciplina, no caso aí as leis de trânsito, as regras, o funcionamento do veículo. Então você faz o teste teórico e quando você é aprovado no teste teórico, aí você vai fazer o teste prático. Porque se você decorar todo o manual do veículo, se você decorar todo o manual das leis de trânsito, ainda assim você não será um bom motorista. Você precisa fazer aulas práticas, desenvolver experiência prática e será aprovado no teste prático. Senão você não foi bem instruído. Não adianta o professor ou o instrutor da autoescola chegar e falar: "Esse aqui é meu melhor aluno. Ele fez 3.000 horas de leitura do manual do automóvel e das leis de trânsito." Ah, legal. E a aula prática? Não, a aula prática nunca fez. Nunca entrou no carro. Só entrou no carro como passageiro. Nunca sentou no banco do motorista. Mas ele é o melhor aluno que eu tenho. Será? Você confiaria para esse aluno levar você aí? Você está passando mal, precisa ir para o hospital e esse aluno vai levar você aí correndo de carro pelas avenidas da cidade? Perceba, a boa instrução carrega a ideia da teoria, o conhecimento, o que precisamos saber, mas precisa estar aliado com a prática. Esse conhecimento sendo exercitado através da nossa maneira de viver. E é isso que Jesus está dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, aquele que tiver bastante contato com a teoria,
tiver bastante contato com o ensino da palavra de Deus, mas que também tiver exercício prático, viver aquilo que está aprendendo da palavra de Deus, esse será como seu mestre. Então perceba que estamos começando a desvendar, desembrulhar o pacote. Por que Jesus está usando essa parábola falando de um cego guiando outro cego? E por que agora ele fala dos seus discípulos como precisando serem bem instruídos para se tornarem semelhantes ao Mestre? Vai ficar tudo muito mais claro quando a gente olhar os versos 41 e 42. Veja o que Jesus está dizendo aqui, o que ele está combatendo, o que ele está atacando. Perceba aí, verso 41 e 42 de Lucas capítulo 6. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. O que Jesus está ensinando aqui é que quando nós confiamos em Cristo, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, decidimos seguir Jesus, viver, imitar Jesus, aprender dele, nós somos chamados por Deus, somos introduzidos por Deus na família de Deus, mas não com o papel de fiscais de Deus. E isso é muito importante, porque muitos crentes, eles se consideram os fiscais de Deus. Eles são a CIA de Deus, o FBI de Deus, né? A Polícia Federal de Deus, investigando, olhando por cima do muro para enxergar no terreno do vizinho qual é o problema que tem ali. Será que está sendo bem aguada aquelas plantas? Será que está sendo podada aquelas árvores? Será que está sendo recolhidas as folhas do quintal? Enquanto isso, a própria casa está caindo aos pedaços. Todas as folhas no jardim, todas as árvores sem podar, tudo aquilo se acabando, enquanto ele está preocupado somente com o quintal do seu vizinho. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que, não, eu não fui chamado para a família de Deus para ser o fiscal de Deus. Para eu viver a vida inteira anotando quais são os problemas das outras pessoas, quais são os erros das outras pessoas, pontuando um a um, para depois, quando eu chegar no céu, eu dar o relatório para Deus. Ó, Deus está aqui, ó. Aquele meu vizinho lá que falava que é crente, ó aqui. Eu fui um dia na casa dele, ó o que ele estava assistindo. Aqui, Deus, eu era vizinho dele, casa parede com parede, sabe, Deus? Aí eu ouvia lá na casa dele, às vezes ele discutindo com a mulher, tá aqui, olha o que ele fazia. Né? Ah, tá aqui assim, eu fui lá no mercado, vi ele lá na hora de pagar, e aqui, ó, Deus, o que ele fez. O que Jesus está dizendo aqui é que isso não passa de hipocrisia, porque são pecadores falando de pecadores, cegos querendo guiar outros cegos, a sua própria imagem, a sua própria semelhança, e não guiá-los na direção da luz, apontar para eles o caminho de Deus, porque não podem. A palavra que aparece aqui, o argueiro, não sei se a sua tradução traz dessa maneira, como a minha, argueiro é um tipo de espinho. Então ele está dizendo, por que você está vendo aí o espinho, o pedacinho de madeira, o ciscozinho que está no olho do seu irmão, quando você tem uma trave no seu olho, né? A trave é um pedaço de madeira capaz de cobrir a cabeça da pessoa toda. Então você não está olhando a trave que está no seu olho e você está querendo ir lá e ajudar a tirar o espinho, o cisco no olho do seu irmão? Perceba, o que Jesus está dizendo aqui não é dando passe livre para que as pessoas vivam uma vida de pecado, para que o crente viva uma vida de pecado e ninguém possa falar nada. Tá? Ah, pastor, então, o que Jesus está dizendo aqui, vamos falar no bom português, Jesus está dizendo aqui, cuide cada um da sua vida, não é isso? Não fique aí cuidando da vida dos outros, cuide da sua própria vida. Então tá, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ser crente, mas vou viver do jeito que eu quiser,
eu vou escutar a música que eu quiser, eu vou assistir o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser falar, do jeito que eu quiser falar, vou vestir do jeito que eu quiser vestir, vou ajudar quem eu quiser, se não quiser também. E ninguém pode falar nada de mim, porque Jesus está dizendo, se falar é um cego querendo guiar outro cego. Tá? Isso que Jesus está falando aqui não é dando passe livre para os seus discípulos viverem uma vida no pecado. Muito cuidado com isso, tá? Não vai entender errado o que Jesus está falando aqui. Não é que cada um é livre para fazer o que quer e cada um que cuide da sua vida. Nós temos interesse como crentes na vida dos nossos irmãos, sim. Mas deve ser um interesse para o bem, um interesse para a edificação, e não um tipo de fiscalização e de recriminação quando pessoas crentes, sinceras, estão lutando contra os seus pecados, estão lutando contra as suas fraquezas, para sair de lá. Ainda não chegaram lá, mas estão lutando nessa direção. E nós estamos ali para apontar, pecou, falhou, caiu, olha aí, você não fez assim. Não, não é isso que Deus nos tem chamado a fazer. Então, embora não seja um passe livre para o crente viver a vida de pecado, porque ninguém vai poder falar nada, não é isso que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus está ensinando aqui é a responsabilidade individual da imitação a Cristo. Cada crente é responsável em viver e se preocupar se a sua vida está sendo uma vida de imitação ao Senhor Jesus Cristo. Se ele está se tornando um discípulo semelhante ao Mestre. Se ele está deixando de ser cego e começando a conseguir enxergar o caminho de Deus, para só depois de encontrar o caminho da verdade de Deus para si mesmo, só depois de colocar a sua vida no caminho de Deus seriamente, imitando a Cristo, aprendendo de Cristo a parte teórica, mas também imitando a Cristo na sua vida prática. Aí sim, tendo tirado a trave do seu próprio olho, poder ajudar o seu irmão, não criticar o seu irmão, não destratar o seu irmão, mas ajudar o seu irmão, retirando o cisco do olho dele, retirando o espinho do olho dele. Então aqui é uma chamada a fugir, abandonar a hipocrisia de pensar que é melhor do que os outros, de pensar que já é o mestre dos mestres, quando na verdade você não passa de um discípulo. E aí sim, na condição de discípulo, reconhecendo a sua incapacidade, a sua própria cegueira, ainda que ela seja um pouco diferente da do outro, mas você também é cego, clamar por misericórdia para Jesus, buscar em Cristo a luz, seguir por esse caminho sendo guiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele e imitando a sua maneira de viver. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, quando ele diz, pode um cego guiar outro cego? O que Jesus está querendo dizer, a verdade espiritual que está por trás é, pode um pecador querer controlar a vida de outro pecador? Querer dar conselho a outro pecador? Se esse conselho não é um conselho que vem da palavra de Deus, é justo um pecador criticar outro pecador, acusar outro pecador? O que seria justo? Apontar para esse pecador o caminho correto. Não guiar esse pecador na base das suas próprias opiniões, das suas próprias preferências, mas chamar o guia capaz. Apontar para que, você é cego assim como eu, né? Então, tem um guia aí, que eu estou seguindo. Tem um guia capaz. Esse guia é Jesus. Eu estou seguindo esse guia. Você também deveria seguir esse guia. Ele é o mestre. Ele é plenamente capaz. Ele não só conhece o caminho, como ele é o próprio caminho para a vida eterna, para a salvação, para o crescimento espiritual do crente. Cremos em Cristo? Fomos chamados para a família de Deus? Sim. Mas não para ser fiscais. Não para
criticar os nossos irmãos, apontar os erros dos nossos irmãos, mas para vivermos a vida de responsabilidade pessoal, de imitação a Cristo, para nos tornarmos discípulos semelhantes ao nosso Mestre. O que você deveria fazer para ser guiado por Cristo e se tornar um discípulo semelhante ao Mestre? Leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Procure aprender, procure crescer no conhecimento das verdades de Deus. Essa é a parte teórica. É encher a sua mente com aquilo que a Bíblia diz, aprender as verdades de Cristo, aprender sobre a vida de Jesus, aprender o que Jesus ensinava, aprender como ele tratava as pessoas, como ele falava, como ele fazia. Se apegue à palavra de Deus, leia a sua Bíblia todos os dias, aprenda, estude, pergunte para outros irmãos que conhecem da palavra de Deus, para que você possa sempre crescer no conhecimento, no entendimento da palavra do Senhor. Ore por você. Né? Nós estivemos estudando com os homens esses últimos dias e lá eu disse, ore pela sua vida. Ore, porque a oração é o reconhecimento da incapacidade. Eu só oro para alguém superior a mim. Eu só me curvo diante de alguém superior a mim. Eu só busco ajuda quando eu reconheço a minha incapacidade. Então ore, pedindo para Deus te ajudar. Deus te ajudar a imitar a Cristo. A receber de Deus força para fazer o que você precisa fazer. Para deixar de fazer o que você precisa deixar. Ore por você mesmo. Busque a Deus em oração. Olhe para o seu próprio quintal no aprendizado bíblico. Olhe para o seu próprio quintal no contexto da oração. Obedeça a palavra de Deus. Deixe de ser um cego e comece a enxergar o mestre, o guia e imitá-lo pela obediência. Outros vão poder ver em você e imitar você e seguir os seus passos porque você está seguindo os passos de Cristo. Cristo lá na frente, você seguindo em obediência a Cristo e aí deixando pegadas para que outros possam encontrar o caminho da verdade. Então, obedeça a palavra de Deus. Pastor, mas eu não concordo com tudo que a Bíblia diz. Não precisa concordar. Você precisa obedecer. Obedeça, mesmo naquilo que você não concorda, porque quem colocou isso lá foi Deus. E quando você obedece, até mesmo sem concordar, não obedece o pastor, não é obedece outro irmão, é obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus, obedece o próprio Deus através da palavra. Quando você faz isso, você está reconhecendo a sua incapacidade e reconhecendo a superioridade de Deus. Você está se tornando semelhante ao seu mestre. E seja exemplo, é assim que você vai ser exemplo para outros, imitando a Cristo, para que outros também possam imitá-lo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa palavra e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Que não sejamos cegos guiando outros cegos, mas sim aqueles que possamos reconhecer que somos cegos, mas convidar o guia maior, Jesus Cristo, para conduzir a nossa vida. E quando formos apontar a direção para alguém, que possamos apontar o caminho de Cristo, chamar Cristo para guiá-lo, ou guiá-lo através de Cristo, para que assim ele encontre o caminho da verdade. Não caia aí nos barrancos da vida, como muitos têm caído. Que Deus nos livre desses barrancos e nos auxilie através de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Irmãos, nós queremos ainda aproveitar para destacar os lembretes e pedidos de oração. Eu tenho aqui anotado, minha esposa anotou para mim, e aqui nós temos alguns agradecimentos, já fizemos menção ao aniversário da irmã Rejane, então continue aí orando pela irmã Rejane e sua família. Também alguns pedidos. Irmã Joanice, Zuza, Nildo, Valquíria, agora também recentemente o irmão Adilson, com problemas de coluna. Então esses irmãos aí têm esses problemas, estão enfrentando lutas nessa área
vamos estar em oração por eles. Esses dias eu recebi a mensagem do Zusa, dizendo que está um pouco melhor, agradece as orações dos irmãos, ainda está esperando uma resposta lá da empresa, se ele vai voltar ao trabalho ou não. Então, continue em oração também pelo nosso irmão Zusa nessa questão de problemas de coluna. Tá? Então, não só ele, mas os demais aí que nós temos mencionado. Nós estamos lembrando em oração do irmão José Alves, então vamos lembrar sua saúde, né? Ele aí na luta contra o câncer, não só o irmão José Alves, mas a sua família, seu filho Romualdo, sua filha Luana, a bebezinha lá também, que nasceu recentemente, a sua esposa, né? Então vamos lembrar da família aí como um todo. Estive conversando com o irmão Romualdo, ele destacou também que a sua avó, a Maria, está respirando por aparelhos, aí sendo vítima desse Covid-19. Vamos lembrar de orar por ela. O tio do Romualdo, que também se chama Romualdo, passou aí recentemente por um AVC, então ainda está nesse processo de recuperação. A tia do Romualdo, Rosineide, também atingida aí pelo Covid-19. Então vamos lembrar do nosso irmão Romualdo, da sua família, do irmão José Alves, essas lutas, que Deus abençoe aí e livre, né? O Daniel também nessa luta contra o câncer, filho da irmã Rosilda, vamos continuar aí orando por ele. A irmã Miriam Carneiro, na área de saúde, o irmão Ademir, né, que teve uma complicação de saúde nesses últimos dias, foi aí até o hospital, mas chegou lá, os exames apontaram que não foi nada muito sério, mas agora precisa fazer novos exames, descobrir o que realmente aconteceu. Então lembre do irmão Ademir no seu tempo de oração, tá bom? O Lindalvo é o pai da Valquíria e o pai do nosso irmão André Gonzaga, tá? Então o Lindalvo fez uma cirurgia arriscada, graças a Deus a cirurgia deu certo, mas os primeiros dias pós-cirurgia são dias ainda que ele corre risco de morte. Então é uma cirurgia que foi complicada, por enquanto está estável e nós estamos orando para que permaneça assim. É Lindalvo o nome dele, ore ainda hoje, amanhã e depois são os dias aí críticos desse período pós-cirúrgico. Então lembre dele, lembre aí dos seus filhos também, que Deus dê a força necessária aí para ele e para a sua família, tá bom? Lindalvo. Então vamos também lembrar da irmã Débora, né, a sua gravidez. Conversamos ontem com o irmão Claudemiro Júnior, ele também disse que a sua esposa está grávida, então vamos acrescentar aí na nossa lista de oração essa família também, aguardando aí mais um bebê, né? Vamos lembrar dos irmãos com os seus empregos, os autônomos, os que têm o seu emprego, que Deus preserve, e aqueles que estão procurando emprego, que Deus também abra portas. Vamos lembrar dos que estão estudando. Na nossa última live, né, tivemos também aí o Luciano deixando até um comentário na live dizendo que tinha o desejo de aceitar a Cristo como Salvador. Então o Enio entrou em contato com ele, eu também entrei em contato com ele, e ele fez a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Amém, louvado seja o Senhor por isso. Mas agora é o momento de crescer, é o momento de se desenvolver, de aprender. Então coloque aí o nome do Luciano na sua lista de oração. Ore por ele, ore pela sua família, ore pelo seu trabalho, para que as bênçãos de Deus encham a vida dele e ele consiga ultrapassar as barreiras, porque quando alguém se entrega a Cristo, nós sabemos, o inimigo não fica feliz e começa a querer colocar impedimentos e barreiras, que ele continue firme nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa oração. Então ore por isso aí também, tá bom? Eu não sei se os irmãos colocaram aqui nos comentários mais algum pedido, eu acho que não, acho que são esses mesmos. Lembrando que se você gostaria que nós cantássemos algum hino, então coloque aí nos comentários ao longo da live. Estou vendo aí a Luana Viana, né, a esposa do Jorge, está aí conosco, é possível que o Jorge está assistindo aí junto com ela, se for o caso, abraço para vocês, se não for a Luana sozinha, olá Luana aí, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Irmã Lourdes aí, também conosco. Então, várias pessoas aí nos acompanhando. Marina Souza. Então,
vamos aproveitar, vamos encerrar esse nosso tempo de live com um período de oração, mas avançando sempre com a confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, oremos para encerrar esse nosso tempo. Senhor nosso Deus, mais uma vez obrigado. Obrigado porque o Senhor é por nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina quais são os teus desejos, quais são as tuas vontades, Senhor. E o Senhor é quem nos fortalece para que possamos colocar em prática a tua vontade na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a não sermos cegos guiando cegos. Que não estejamos mais preocupados com a vida dos outros, Senhor, e o quão crescendo eles estão. Que essa não seja a nossa principal preocupação, mas sim como anda a nossa própria vida, a nossa obediência, a nossa caminhada de fé, a nossa vida de santidade, o nosso exemplo, o nosso estudo da palavra de Deus, o nosso tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a crescer dessa maneira e assim sermos influência positiva para aqueles que também estão necessitados do Senhor. Continua abençoando a vida do Luciano, Deus dando a ele o crescimento nessa nova vida espiritual com Cristo. Ajuda, Senhor, o Lindalvo, Senhor, o pai do irmão André Gonzaga, nessa cirurgia que fez, nessa recuperação pós-cirúrgica. Preserva a vida dele, Senhor, e ajuda no seu processo de recuperação. Lembre do irmão José Alves, Senhor, dos demais membros da sua família que também precisam de ajuda na área de saúde, os demais membros da família que precisam de forças nesse momento de provações, que o Senhor seja com cada um deles, Deus. Essa é a nossa oração. Lembramos do Daniel, Senhor, lembramos dos irmãos que estão com problemas na coluna, que o Senhor seja com eles, os irmãos que têm os seus empregos, inclusive os autônomos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor preserve, aqueles que estão procurando emprego, que o Senhor abra as portas de emprego. Lembramos da gravidez da irmã Débora, Senhor, abençoa essa gestação, o desenvolvimento desse bebê, a saúde da irmã Débora, também da esposa do nosso irmão Claudomiro, que o Senhor ajude durante todo esse período e possamos em breve estar alegres, agradecendo ao Senhor por ver essas crianças chegando bem, com saúde, nessas famílias que te amam, Senhor, e que certamente vão criar os seus filhos nos teus caminhos. Ajuda, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não conhecem a Cristo porventura, que possam ser encontrados pelo Senhor e auxiliados pela ação do Teu Espírito Santo. Aqueles que são Teus discípulos, Senhor, que estejam atentos para a imitação de Cristo, para a responsabilidade pessoal de vivermos vidas imitando o nosso Mestre, para sermos semelhantes a Jesus. Nos livra da hipocrisia, Senhor, nos livra de estarmos mais preocupados com os outros do que com a nossa própria vida. Que sejamos preocupados com o desejo do Senhor e a vontade do Senhor no nosso viver, com a Tua honra e a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos deu. Continua nos guardando, continua nos livrando do mal, abençoando os nossos planos que estão de acordo com a Tua vontade e nos livrando, Senhor, até mesmo das nossas vontades que tendem a nos levar para longe de Ti. Pedimos essas coisas confiados no Teu poder, cheios de esperança, principalmente na esperança do Teu retorno em breve. É no santo nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, acompanhando essas lives, esses estudos. Se você foi edificado aí, compartilha esse vídeo. Logo mais estará no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Embuias Oficial, é o nosso canal do YouTube. Você pode através de lá também acessar, rever, compartilhar e assim propagar esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, que ficou registrado para a posteridade. Que Deus abençoe sua vida, te dê uma boa noite e abençoe a todos nós. Até a nossa próxima live.